A atividade da alma na divina vontade. Nela se abrem muitos caminhos rumo a Deus. E então, Deus abre novos caminhos rumo à criatura. Assim se vai aproximando da semelhança divina. 5 de maio de 1923. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me arrebatada para fora de mim mesma, mas não via o céu azul, nem o sol do nosso horizonte, e sim um outro céu, todo de ouro, cravejado de estrelas de várias cores, fulgidíssimas, mais que o sol. Sentia-me atraída para o alto, e abrindo-se diante de mim aquele céu, encontrei-me diante de uma luz puríssima, diante da qual, mergulhando-me, chamei a minha inteligência, todas as inteligências humanas, desde quando Adão, ao subtrair-se da vontade divina, começara a romper a união da sua inteligência com o de seu Criador, até o último homem que existirá sobre a terra, e procurava dar ao meu Deus toda a honra, a glória, a submissão, etc., de todas as inteligências criadas, e fazia o mesmo com todos os demais sentidos, reunindo nos meus todos os das outras criaturas, sempre fazendo isso no seu amável querer, onde tudo se encontra, nada escapa, ainda que no presente não exista, e tudo se pode fazer. E enquanto fazia isso, uma voz saiu do interior da imensidão daquela luz, dizendo: por quantas vezes a alma entra no querer divino, para rezar, operar, amar e fazer outras coisas, tantas vias ela abre entre o Criador e as criaturas. E a divindade, vendo que a criatura abre caminho para ir a ela, abre os seus caminhos para ir ao encontro da sua criatura. Nesse encontro, ela copia as virtudes do seu Criador, absorve em si sempre nova vida divina, penetra mais profundamente nos segredos eternos do querer supremo, e tudo o que faz já não é humano nela, mas divino. E esse operar divino nela forma um céu de ouro, onde a divindade, deleitando-se em encontrar o seu operar na criatura, passeia sobre esse céu, esperando a criatura para receber os seus atos divinos e assim abrir-lhe outras vias em sua divindade. E vai repetindo com tanto amor: eis como no meu querer a criatura se aproxima da minha semelhança, como realiza os meus desígnios, como cumpre a finalidade da criação. E enquanto ouvia isso, encontrei-me novamente em mim mesma. Na divina vontade, a alma deve receber todos os vínculos e as harmonias que Deus queria estabelecer com o homem desde a sua criação. Por isso, Deus quer que uma alma, em nome de todos, se disponha a ser novamente enxertada na divindade para receber a glória da criação. 8 de maio de 1923. Estando no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma. Parecia-me percorrer um caminho longuíssimo, onde encontrava muita gente. Alguns causavam horror ao serem vistos, outros pareciam demônios encarnados.
Pouquíssimos eram os bons, o caminho era tão longo que nunca terminava, e eu, cansada, queria voltar para mim mesma, mas uma pessoa que estava ao meu lado me impedia, dizendo-me: avante, caminha, deves chegar ao princípio, e para chegares a isso, deves passar por todas as gerações, deves tê-las todas diante dos olhos, para levá-las ao teu Criador. O teu princípio é Deus, e tu deves chegar àquele ponto da eternidade, em que o Eterno criou o homem para receber todos os vínculos da criação e reatar todas as harmonias que possam existir entre o Criador e a criatura. Então, uma força suprema me fazia seguir adiante, e eu era obrigada a ver os males da terra e os que virão, infelizmente aterrorizantes. Depois disso, encontrei meu doce Jesus, e exausta, lancei-me em seus braços, dizendo-lhe: meu amor, que caminho longo fui obrigada a percorrer. Parecia-me que fazia séculos que não te via e que não encontrava aquele que forma a minha vida. E Jesus, todo amoroso, disse-me: assim, filha minha, descansa em meus braços, venha ao teu princípio, de onde saístes. Também eu te esperava com ansiedade para receber de ti, em meu querer, tudo o que a criação me deve, e para dar-te, no meu mesmo querer, tudo o que devo dar a toda a criação. Só a minha vontade pode colocar em segurança e guardar com zelo todos os bens que quero dar à criatura. Fora da minha vontade, os meus bens estão sempre em perigo e mal guardados. Ao contrário, nela eu transbordo e dou a uma só aquilo que deveria dar a todos. Por isso quero vincular em ti toda a criação. Quero colocar-te naquele primeiro ponto da criação do homem. É meu costume tratar de modo íntimo e pessoal com uma só criatura, aquilo que quero dar e o que quero dela. E mais adiante, a partir dessa, fazer derivar os bens para os outros. Ah, filha minha, eu havia criado o homem como uma flor, que deveria crescer, colorir-se, perfumar-se na minha própria divindade. Ao subtrair-se da minha vontade, aconteceu com ele o que acontece a uma flor arrancada da planta. Enquanto está na planta, a flor é bela, viva na sua cor, perfumada em sua fragrância. Arrancada da planta, ela murcha, perde a cor, torna-se feia e chega a exalar mau odor. Que sorte foi a sua e que dor para mim, que com tanto amor queria cultivar essa flor na minha divindade, para me deleitar e entreter com ela. Agora, essa flor arrancada com a minha onipotência, quero fazê-la desabrochar novamente, enxertando-a de novo no seio da minha divindade. Mas quero uma alma que queira viver no seio do meu querer. Ela será a semente que se prestará a isso, e a minha vontade fará todo o resto. Assim retornarão as delícias da minha criação. Entreter-me-ei com essa flor mística e me refarei da criação. No martírio da privação de Jesus, Luísa espera com ansiedade os sofrimentos dele, que quase ninguém quer. 18 de maio de 1923. Sentia-me toda aflita e quase privada do meu doce Jesus. Que martírio duro é a sua privação, o martírio sem esperança de tomar de assalto o céu. Como o tomam os mártires para adoçar
cada um dos seus sofrimentos. Ao contrário, a sua privação é um martírio, que desune, que queima, que corta e que abre um abismo de separação entre a alma e Deus. E que em vez de adoçar o sofrimento, o amarga, o envenena, de modo que enquanto se sente morrer, a própria morte foge dela para longe. Ó Deus, que dor! Ora, enquanto me encontrava no imenso abismo da privação do meu Jesus, mal se moveu dentro de mim. Eu lhe disse: Ah, meu Jesus, tu não me amas mais. E ele, sem me dar atenção, se fazia ver todo aflito, como se tivesse nas mãos uma coisa negra, que estava prestes a lançar sobre as criaturas. Mais adiante, tomava o meu coração entre suas mãos, o apertava com força, transpassava-o e o meu coração. Esperava com ansiedade as suas penas, como refrigério e bálsamo para as dores padecidas por causa da sua privação. Oh, como eu temia que ele deixasse de me fazer sofrer e me lançasse de novo no abismo da sua separação. Depois disso, ele me disse: Filha minha, eu não dou atenção às palavras, mas aos fatos. Crês tu que seja fácil encontrar uma alma que queira sofrer de verdade? Oh, como é difícil. Em palavras, há almas que dizem querer sofrer, mas na realidade fogem. Quando uma dor as oprime ou outros sofrimentos as cercam, oh, como gostariam de se livrar. E assim eu permaneço sempre o Jesus isolado nos sofrimentos. E é por isso que quando encontro uma alma que não foge da dor e quer fazer-me companhia nas minhas penas, aliás, que espera e torna a esperar que eu lhe traga o pão da dor, isso me dá o delírio do amor e me leva a largar-me e a ser tão generoso com essa alma, a ponto de fazer o céu e a terra se admirarem. Crês tu que fosse algo indiferente para o meu coração que tanto ama o fato de que, enquanto estavas privada de mim, esperavas por mim, e não por outro motivo, senão para que eu te trouxesses as minhas penas amargas? Mas enquanto dizia isso, fez-me sentir que o Santíssimo passava pela rua e deu-me um aperto ainda mais forte no coração. E eu disse: Meu Jesus, o que há? Para onde vais e quem te leva? E ele, todo triste: Vou a uma enferma, levado por um carrasco de almas. E eu, assustada: Jesus, o que dizes? Como é isso? Teus ministros, carrasco de almas? E ele: Quantos carrascos de almas há na minha igreja? Aos carrascos ligados aos interesses que fazem carnificina de almas, porque com o seu exemplo, em vez de tornar as almas desapegadas de tudo o que é terreno, as afundam ainda mais. Há os imodestos que, em vez de purificar as almas, as mancham. Há os carrascos das distrações, entregues aos prazeres, aos passeios e outras coisas, que, em vez de recolher as almas, de infundir nelas o amor, a oração e ao recolhimento, as distraem. Estes são todos carrascos de almas. Quanta dor não sente o meu coração ao ver que aqueles mesmos que deveriam ajudar e santificar as almas são causa de sua ruína. Para viver em plenitude na divina vontade, é necessário abraçar tudo. Por isso, com os sofrimentos se tomam os bens opostos aos pecados e às penas das criaturas, e os bens a elas destinados e suspensos. 23 de maio de 1900
e 23. As privações continuam, e tendo-se deixado ver o meu doce Jesus apenas por um instante, eu lhe disse: diz-me, amor meu, em que te ofendi, que foges de mim para longe? Ai, o meu coração sangra pela severidade da dor. E Jesus: acaso tu te distraíste da minha vontade? E eu: não, o céu me livre de tamanha desgraça. E ele: e então, por que me perguntas em que me ofendestes? Nesse momento surge a culpa, quando a alma se subtrai da minha vontade. Ah, filha minha, para tomar plena posse da minha vontade, é necessário concentrares em ti todos os estados de ânimo de todas as criaturas, e à medida que passas por um estado de ânimo, assim tomas o domínio. Isso sucedeu com a minha mamãe e com a minha própria humanidade. Quantas penas, quantos estados de ânimo foram concentrados em nós? A minha querida mamãe diversas vezes permaneceu no estado de pura fé, sob o peso enorme de todos os pecados e penas de todas as criaturas. Mas enquanto eu sofria, permanecia com o domínio de todos aqueles bens opostos, aqueles pecados e penas das criaturas, e a minha querida mamãe permanecia rainha da fé, da esperança e do amor, dominadora da luz, podendo dar fé, esperança, amor e luz a todos. Para dar é necessário possuir, e para possuir é necessário concentrar em si aquelas penas, e com a resignação e com o amor, mudar as penas em bens, as trevas em luz, as friezas em fogo. A minha vontade é plenitude, e quem deve viver nela deve encontrar com o domínio de todos os bens possíveis e imagináveis, na medida em que é possível a uma criatura. Quantos bens eu não posso dar a todos? E quantos bens não pode dar a minha inseparável mamãe? E se não damos mais, é porque não há quem os tome, porque tudo sofremos, e enquanto estávamos sobre a terra, nossa morada foi na plenitude da divina vontade. Agora, cabe a ti fazer o nosso mesmo caminho e habitar onde nós habitamos. Crês tu que seja algo de pouca importância, ou como todas as outras vidas, ainda que santas, o viver no nosso querer? Ah, não, é o tudo. Aqui é necessário abraçar tudo, e se algo te escapa, não podes dizer que vives na plenitude da nossa vontade. Por isso, se atenta e segue sempre o voo no meu eterno querer. Toda a criação foi feita para ser um dom do amor divino, múltiplo e variado, destinado aos filhos legítimos, tendo como cabeça o Filho feito homem. 25 de maio de 1923. Sentia-me como imersa no querer eterno, e meu sempre amável Jesus, atraindo-me a si, transportou-me fora de mim mesma, fazendo-me ver o céu e a terra. E enquanto me mostrava isso, disse-me: filha dileta da nossa suprema vontade, vê toda esta máquina do universo, o céu, o sol, os mares e tudo mais, foi criada por nós para fazer dela um dom. Mas sabes para quem? Para aqueles que haveriam de fazer
a nossa vontade. Tudo lhes foi dado como a nossos filhos legítimos. Fizemos isso por decoro de nossas obras, não as depositando nem fazendo dom a gente estranha, nem a filhos ilegítimos, que não teriam compreendido os grandes bens que nelas há, nem apreciando a grandeza e a santidade de nossas obras. Ao contrário, as teriam desperdiçado e desprezado. Em vez disso, fazendo um dom para nossos filhos legítimos, já que em cada coisa criada há um amor distinto e um bem especial, dirigido àquele a quem é destinado o dom, a nossa vontade, habitando neles e formando a sua própria vida, teria feito com que compreendessem todos esses amores distintos uns dos outros que existem em toda a criação, bem como todas as particularidades dos bens. Assim teriam nos dado correspondência por cada amor distinto, glória, honra, por todos os bens a eles doados, a nossa vontade, que com um fiat os criou e que conhece todos os segredos deles, habitando em nossos filhos legítimos. Como outro fiat revelaria os nossos segredos existentes em todas as coisas criadas, e faria com que nos dessem amor por amor. E as harmonias, as comunicações, se alternariam entre eles e nós. E embora aqueles que não fazem a nossa vontade pareçam desfrutar e participar, os dons, no entanto, não são deles. É como causa indireta, como usurpadores e como filhos ilegítimos. Tanto mais que, não sendo a minha vontade habitante neles, nada ou pouquíssimo compreendem do meu amor, que toda a criação lhes traz, e dos grandes bens que há nela. Ao contrário, muitos sequer sabem quem criou tantas coisas, verdadeiros estrangeiros, que embora vivam das coisas que me pertencem, nem sequer querem me reconhecer. Assim como há verdadeiro filho legítimo, este grande dom de todo o universo foi entregue por meu Pai Celeste à minha humanidade, na qual não houve coisa que eu não retribuísse, dom por dom, amor por amor. Depois veio minha Mãe Celestial, que tão bem soube retribuir ao seu Criador. E mais adiante vieram os filhos da minha vontade, que ela deveria legitimar como seus próprios filhos. Por isso toda a criação exulta de alegria, faz festa e sorri quando, fazendo-te sair de ti mesma, reconhecem em ti a filha legítima da vontade suprema, sua Senhora. Todos gostariam de correr ao teu seio e ao teu redor, não só para te festejar, mas para serem apreciados, defendidos e tidos em conta como dons do seu Criador. E todos em competição querem te dar, cada um amor distinto e o dom que cada coisa criada contém. Há quem quer te dar o dom da beleza do teu Criador e o amor que contém a beleza. Há quem quer dar o dom da potência e o amor que contém a potência. Quem o dom da sabedoria, quem o da bondade, quem o da santidade, quem o da luz, quem o da pureza e os distintos amores que contém a sabedoria, a bondade, a santidade, a luz, a pureza, etc. Assim a minha vontade derruba todas as barreiras que existem entre a alma e Deus.
coloca em harmonia entre o céu e a terra, revela todos os segredos que há em toda a criação e a torna depositária de todos os dons de Deus. Jesus no horto do Getsêmani, harmonia e felicidade, imagem e semelhança, que Deus concentrou no homem, corpo e alma, ao criá-lo, o que fez o pecado e qual é o primeiro fim da paixão de Jesus. 29 de maio de 1923. Estava acompanhando o meu doce Jesus nas suas penas, especialmente naquilo que ele sofreu no horto do Getsêmani, e enquanto eu me compadecia dele, movendo-se dentro de mim, disse-me: filha minha, o primeiro a formar o labor das minhas penas na minha humanidade foi o meu celeste Pai, porque só ele tinha força e o poder de criar a dor e de nela colocar quantos graus de dor fossem necessários, para poder satisfazer pela dívida das criaturas, segundo o que era exigido. As criaturas foram secundárias, porque não tinham poder algum sobre mim, nem virtude para criar a dor na intensidade que quisessem. Isso acontece com todas as criaturas, como na criação do homem, o primeiro labor, tanto na alma quanto no corpo, foi feito pelo meu Pai divino. Quantas harmonias, quanta felicidade ele não formou com suas próprias mãos. Na natureza humana, tudo é harmonia no homem e felicidade. Somente a parte exterior, quantas harmonias e felicidades não contém. O olho vê, a boca exprime, os pés caminham, as mãos operam e tomam as coisas onde os pés chegaram. Se o olho pudesse ver, mas não tivesse a boca para se expressar, se tivesse os pés para caminhar, mas não tivesse as mãos para operar, não seria isso uma infelicidade, uma desarmonia na natureza humana? E depois as harmonias e a felicidade da alma humana, a vontade, o intelecto, a memória. Quantas harmonias e felicidades não contém? Basta dizer que são fruto da felicidade e da harmonia do Eterno. Deus criava o verdadeiro Éden pessoal na alma e no corpo do homem, Éden todo celeste. E em seguida lhe deu por habitação o Éden terrestre. Tudo era harmonia e felicidade na natureza humana. E embora o pecado tenha transtornado essa harmonia e felicidade, não destruiu por completo todo o bem que Deus havia criado no homem. Assim como Deus criou com suas próprias mãos toda a felicidade e harmonia na criatura, do mesmo modo criou em mim todas as dores possíveis para reparar a ingratidão humana e fazer sair do mar das minhas dores a felicidade perdida e o acordo com a harmonia transtornada. E isso acontece com todas as criaturas, quando devo elegê-las para uma santidade distinta ou para meus desígnios especiais. São as minhas próprias mãos que operam na alma. Ora crio nela a dor, ora o amor, ora o conhecimento das verdades celestes, e é tamanho o meu zelo que não quero que ninguém lhes toque. E se permito que as criaturas façam algo a ela, é sempre em ordem secundária, mas o primado é meu, e eu mesmo vou formando-a conforme o meu desígnio. Sinal certo de que se possui Jesus é ter somente os gostos de Jesus. 6 de junho de 1923. A importância dos gostos.
o que se deve fazer com eles. Estava preocupada com o motivo pelo qual o meu doce Jesus não vinha. Dizia dentro de mim, quem sabe, se há algo de errado dentro de mim, de modo que Jesus, para não se desgostar, está escondido? E ele, movendo-se dentro de mim, disse-me: filha minha, o sinal de que não há nada de mal e de que o interior da alma está todo cheio de Deus é que nada lhe tenha restado que não seja totalmente meu, e que em tudo aquilo que possa acontecer dentro e fora dela, não experimente mais gosto algum. Seu gosto seja apenas por mim e de mim. E isso não só em relação às coisas profanas ou indiferentes, mas também às coisas santas, as pessoas piedosas, as funções, as músicas, etc. Tudo para ela deve ser frio, indiferente, e como coisas que não lhe pertencem. E a razão é natural. Se a alma está toda repleta de mim, portanto também está cheia de meus gostos. O meu gosto é o dela. Os demais gostos não encontram espaço onde se colocar, e por isso, por mais belos que sejam, não têm nenhuma atração para a alma. Antes, para ela, são como mortos. Ao contrário, a alma que não é toda minha é vazia, e à medida que as coisas a cercam, assim sente em si muitos gostos. Se são coisas que lhe agradam, se, no entanto, são coisas que não aprecia, sente desgosto. Assim, está em contínua alternância de gostos e desgostos. E como o gosto que não saiu de mim não é duradouro, muitas vezes os gostos se convertem em desgostos. Por isso se notam tantas variações de caráter, ora muito triste, ora muito alegre, ora todo irritado, ora todo afável. É o vazio de mim que existe na alma, que lhe dá tantas variações de caráter, nada semelhante ao meu, que sou sempre o mesmo e nunca mudo. Agora experimentas algum gosto daquilo que existe aqui embaixo? Porque temes que haja algum mal em ti, a ponto de que eu desgostoso me esconda? Onde estou eu? Não pode haver mares. E eu, meu amor, não sinto gosto por nenhuma coisa, por melhor que seja, e tu bem o sabes, mais do que eu. Como posso tomar gosto em outras coisas, se a dor da privação me absorve, a amargura até o tutano dos meus ossos? Faz-me esquecer tudo e só está presente e cravado em meu coração o cravo de estar privada de ti. E Jesus: e isso te diz que és minha e estás cheia de mim? Porque o gosto tem esse poder. Se é gosto meu, transforma a criatura em mim. Se é gosto natural, arrasta para as coisas humanas. Se é gosto das paixões, lança na corrente do mal. O gosto parece ser coisa de nada e, no entanto, não é assim. É o primeiro ato do bem ou do mal. E vê como é verdade isso. Adão, por que pecou? Porque retirou o olhar do atrativo divino. E quando Eva lhe apresentou o fruto para que o comesse, ele olhou o fruto e a vista tomou prazer em olhá-lo. O ouvido tomou deleite em escutar as palavras de Eva, que dizia que, se comesse o fruto, se tornaria semelhante a Deus. A garganta tomou gosto em comê-lo. Assim, o gosto foi o primeiro ato da sua ruína. Se ao contrário tivesse experimentado desprezar ao vê-lo, aborrecimento incômodo ao ouvir as palavras de Eva e desgosto ao comê-lo, Adão não teria pecado.
ao contrário, teria feito o primeiro ato heróico da sua vida, resistindo e repreendendo Eva por ter feito aquilo, e ele teria permanecido com a coroa imperecível da fidelidade, aquele a quem tanto devia e que tinha todos os direitos de sua submissão. Oh, como é preciso estar atentos aos diversos gostos que surgem na alma. Se são gostos puramente divinos, deve-se dar-lhe vida. Se, ao contrário, são gostos humanos ou de paixões, deve-se dar-lhe morte. Caso contrário, há o perigo de precipitar-se na corrente do mal. Livro do Céu, volume 15. Escrito, serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.